Olá, quero falar com você que é membro da Catedral Evangélica, você que frequenta os cultos aqui na Catedral, você que participa pela internet, você que é amigo da Catedral Evangélica. A palavra de Deus no Salmo 125 assim diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Nós estamos vivendo dias difíceis. A crise de saúde, a pandemia na qual nós estamos mergulhados, exigirá de nós prudência, cuidado, adesão a todas as normas que estão sendo divulgadas pelas autoridades sanitárias, mas também requererá de nós que permaneçamos firmes na fé. Essa crise vai passar e nós sairemos fortalecidos dela à medida que nos aproximarmos de Deus, que cultivarmos a nossa comunhão com Deus. Quando nós iniciamos a transmissão dos cultos pela internet, isso no ano de 2008, eu não podia imaginar que um dia esse recurso viesse a se tornar tão importante para a nossa unidade como povo de Deus, para que a nossa comunhão com Deus seja fortalecida. O templo não abrirá as suas portas, mas a igreja estará reunida. Você é a igreja e você, na sua casa, poderá participar do culto conosco. Nós teremos o culto a partir das 10h45, transmitido pela internet. É muito importante nesse momento que você se fortaleça espiritualmente, para que você possa também fortalecer as outras pessoas. O momento não é de pânico, o momento é de esperança, de confiança em Deus. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida e não será diferente nesse momento. Quero convidá-lo para unir-se a nós e adorar a Deus em meio a esse momento difícil que nós vivemos. Tenho certeza que Deus trará uma palavra muito especial para a sua vida, que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente. Que Deus o abençoe. Olá, irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui nesse ambiente para falarmos um pouco sobre a saúde emocional. O tema que nos foi proposto é a saúde emocional, impactos e possibilidades em relação a nosso comportamento na vida e nesse tempo de pandemia. Quero trazer como referência um texto da Palavra de Deus que está no Salmo 121, verso 1 e verso 2. Este salmo, assim está escrito: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós, no decorrer do nosso estudo, nós voltaremos a nos referir a este salmo, tendo em vista a contribuição que ele pode nos trazer nesse tempo de angústia e de sofrimento. O que é que nós podemos entender por saúde mental? Digo melhor, o que podemos entender por saúde emocional? Na verdade, a saúde emocional tem a ver com o nosso bem-estar psicológico, que em geral
pode nortear nosso comportamento, tem a ver com as nossas relações, né? A começar pelas nossas relações conosco mesmo. Quer dizer, se nós estamos bem conosco, então nem todo mundo está bem consigo mesmo. Muitas vezes as pessoas se expressam com outras pessoas de uma forma, mas por dentro essas pessoas estão sofrendo, elas têm algumas angústias, têm alguns problemas que impedem o seu bem-estar psicológico. Mas também tem a ver com as nossas relações com o outro. Quer dizer, como é que nós estamos nos relacionando com o outro? Se nós temos defesas em relação ao outro, se nos sentimos bem com o outro, se o outro nos causa uma situação de estabilidade, se emocionalmente estamos vivendo assim. E o nosso relacionamento com as coisas. Às vezes, quando a saúde emocional está abalada, até as coisas são agredidas, né, por nós. A violência, há pessoas que batem porta, jogam panela no chão, fazem coisas desse tipo, né, o que dá a ideia de que há um desequilíbrio na vida dessa pessoa. Ou a nossa relação com Deus também, né? Quando as pessoas estão emocionalmente numa situação complicada, muitas vezes nem se relacionam de maneira adequada com Deus, têm medo de Deus, veem coisas que não tem nada a ver com Deus e diz que foi Deus que mostrou, foi Deus que nos deu essa condição, né, em relação a determinadas situações. Então, os emocionalmente saudáveis têm o controle sobre suas emoções, né? Tem o controle sobre o seu comportamento, né? Não são pessoas que vivem assim, vendo certos fantasmas, né, no dia a dia da vida. Quais são, então, resumidamente, as características da saúde mental? São várias as características, né? Por exemplo, a autoconfiança, né? Um excesso de autoconfiança não é o que nós estamos trazendo, mas a autoconfiança como uma pessoa que não tem dificuldades para sair, não tem dificuldade para enfrentar determinadas situações da sua vida pessoal, não é? A capacidade de controlar, de gerenciar as alterações de comportamento que influenciam as nossas atividades é uma outra característica de saúde emocional, né? Capacidade de lidar com o estresse, de lidar com determinadas situações que ocorrem no nosso dia a dia, não? Determinadas surpresas, às vezes somos surpreendidos com coisas agradáveis, então como é que lidamos com isso, né? A capacidade de lidar com certas situações, né, surpreendentes, indica que há um certo equilíbrio emocional, que há saúde emocional, né? Quando a pessoa expressa amor em relação à vida, de modo geral, né? E quando falamos de vida, a vida no seu dia a dia, a vida em relação à natureza, a vida em relação às outras pessoas, como é que a pessoa lida com a sua vida, né? Inclusive, como é que a pessoa lida com a sua vida na doença, né? Na enfermidade, né? Quando a pessoa está emocionalmente saudável, ela consegue entender que o sofrimento não é o fim, que não é o caminho para o desespero, não pratica atitudes e comportamentos que expressem um certo desequilíbrio, né? Mas a capacidade de construir, de manter relações satisfatórias com tudo que está ao redor. Bom, essas são algumas das características da saúde emocional. Agora, nós dissemos que pesa para nós como desafio a questão dos impactos que podem comprometer nossa saúde emocional, né? Várias coisas podem comprometer essa saúde emocional. Por exemplo, do ponto de vista social, né? Enfrentamos hoje sérios problemas sociais, muita gente com desemprego, pessoas que têm negócios, que vivem de negócios, de vida comercial,
que estão enfrentando dificuldades com a pandemia, né? É alguma coisa que pode causar algum impacto na vida emocional, né? Enfrentamos um tempo de distanciamento social, por exemplo, né? Isso pode causar um certo impacto em determinadas pessoas, ou na maioria das pessoas, porque nós somos seres de relações sociais, não? Nós precisamos dessas relações sociais, elas podem nos alimentar, podem nos ajudar, podem nos encorajar. Então esse pode ser um impacto que muita gente estaria vivendo nessa situação de pandemia, né? Lidamos com problemas de saúde pública, né? Há muita coisa assim ligada a informações e desinformações a partir dos governantes. A gente não sabe muitas vezes onde está a verdade nesse tempo de pandemia, de modo geral, não é? A questão das perdas também, né? A questão das perdas podem determinar impactos, podem ser impactos, né? Então, a perda de entes queridos, né? Quem não sofre esse impacto, né? Quando perde um ente querido, um amigo, um familiar, né? Ou quando perde bens, quando perde coisas, né? Ou quando perde, por exemplo, o seu contato com o sagrado, né? Nós estamos agora vendo muita gente discutindo a questão dos templos, se devem ficar abertos, se devem ficar fechados para receber os fiéis, né? Então, o fato dos templos ficarem fechados para muita gente é um grande impacto que desequilibra a pessoa. Muita gente depende dessa relação, não é, com aquilo que seria o sagrado, como um templo, como o altar e assim por diante. Do ponto de vista emocional, né, podemos concluir que a neurose, nas suas várias maneiras de se manifestar, também trazem algumas dificuldades, né? Por exemplo, a neurose de angústia, que tem a ver com perigos, né? Assim, o perigo de morte, né? Perigo de pegar uma doença, uma enfermidade, né? A questão da tristeza, né? Muita gente é abalada com a perda de um ente querido e é dominado por uma tristeza, não consegue mudar o seu humor, está sempre triste, deprimido, com medo, né? A neurose fóbica, que é um sintoma que leva ao medo em relação às coisas, aos fenômenos, né? Às pessoas, né? Quando as pessoas se colocam com medo de tudo que está ao seu redor, né? E muitas vezes vive uma neurose fóbica ou uma neurose histérica. Antigamente falava-se que a histeria era doença das mulheres, né? A palavra histeria significa útero, né? E, na verdade, descobriu-se do século XIX para o começo do século XX que a histeria é uma doença de todos nós estamos sujeitos à histeria. E o que caracteriza a histeria como uma neurose do nosso tempo, né? Nesse tempo de muita angústia, tremedeiras, náuseas, falta de vontade de comer, de beber, de sair, de chegar em algum lugar, de encontrar determinadas pessoas, né? Então, a neurose obsessiva também é uma característica, né, de uma doença emocional, como obsessões compulsivas. Tem gente que come demais, compulsivamente, bebe demais, tem gente que compra demais, não é? São coisas também que nos alcançam e que nos preocupam, né? E pensamos até que a questão do luto, quando ele não é bem trabalhado do ponto de vista emocional, psicológico, o luto se duraria um mês, muitas vezes dura 3 meses, pode durar um ano, né? Pode transformar-se numa melancolia, numa psicose de modo geral. Então, vivemos uma situação de crise existencial, né? Que certamente abala a vida, a saúde emocional, né? E quando a gente fala de crise existencial, é a pergunta que vem, né? E quem eu sou no meio de tudo isso? Quem eu sou em casa? Como eu controlo as coisas da minha casa? Quem eu sou no meu trabalho? Não é? Quem eu sou no meu conceito de religião? Quem eu sou na minha religião? Não é? Quem eu sou para a minha família, de modo geral? Quem eu sou em relação a tudo que está ao meu redor?
Então, essa crise existencial é algo que pode causar um seríssimo impacto na vida emocional. Bom, agora, diante disso, quais são nossas possibilidades para manter a saúde mental nesse tempo de pandemia? Não é? Diante de tudo isso, o que nos convém fazer, né? Como nos comportar? Então aí a gente volta ao Salmo 121, verso 1 e 2. O Salmo eleva os olhos para os montes e de onde me virá o socorro? Bom, na verdade, nos montes ou lugares altos, como no passado se considerava, ficavam altares, ficavam os deuses pagãos, não é? E ainda hoje muitos pensam que nos montes, o sagrado está nos montes, a solução está nos montes, a salvação viria dos montes, o equilíbrio emocional viria dos montes, né? Aí o salmista pergunta, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Na verdade, este salmo é um dos salmos de romagem, do peregrino, do viajante, né? Daquele que, quando viaja, está sujeito aos percalços de uma viagem, às surpresas de uma viagem, às possibilidades de uma viagem e aos impedimentos também, que muitas vezes surgem numa viagem. Então o salmista conclui no verso 2, não, meu socorro não pode vir dos montes, mas nem do monte de Sião, ele não se refere a isso, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, com esta colocação nesse tempo de tantos impactos, né, sobre a nossa vida em geral, a questão é assim, de onde virá o socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra? Então, como nós podemos, de maneira prática, vivenciar esta bênção do Senhor que fez o céu e a terra? Aí nós estamos aqui sugerindo duas coisas que não são coisas tão difíceis de se fazer. A primeira é que é importante valorizar o cultivo da espiritualidade. Num tempo como esse, de tantas informações e desinformações, de tantas perdas de todos os tipos, né? De tantas circunstâncias adversas que estão ao nosso redor, por que não redescobrir o sentido das Escrituras Sagradas, que para muita gente não passa de um ornamento em sua casa, quando a Bíblia Sagrada é um ornamento que está sobre um móvel, que está sobre a mesa, que está na entrada de uma casa, não? Por que não retomar as Escrituras Sagradas como palavra de Deus e com ela redescobrir o sentido de Deus para a nossa vida nessa época? Por que olhar para os montes, buscar então algumas coisas que são importantes para que nessa relação com o sagrado, através das Escrituras, a relação com o sagrado, através da redescoberta de Deus, possamos buscar algumas coisas práticas para fazer e recuperar nossa saúde emocional. Uma delas é buscar o esvaziamento. Esvaziamento. O que é que está dentro de nós que pode afetar nossa vida emocional? Então, o lixo moral, por exemplo, lixo moral, psicológico, espiritual, que pode estar dentro de nós. E não é difícil identificar esse lixo moral que compromete certamente a nossa vida emocional. Então, que lixo nós temos guardado? Ódio seria um lixo, não? Ressentimento, quanta gente guarda zelosamente ressentimento dentro do seu coração, não é? Então, o ódio, o rancor, não é? O ressentimento, espírito de vingança, determinados preconceitos, não é? Pessimismo, né? Maneira negativista de ver a vida, de olhar, de pensar o futuro. Lixo emocional. E poderíamos dizer que, além desse lixo psicológico, desse lixo moral e espiritual, por que não pensar também nos pecados que estão escondidos dentro dos nossos corações, não é? A gente se lembra da história de Acã, quando ele roubou os despojos do inimigo e colocou esses despojos debaixo da tenda. Então ali estava uma prática pecaminosa, não é? Escolheu ali a prata, o ouro, não é? E
nós perguntaríamos o que é que você tem escondido no seu coração, o que você está escondendo, o que é que está impedindo a sua paz, está impedindo o seu sono, o que é que está causando muito sono difícil, né, complicado, gerando emoções negativas. Às vezes há pecados escondidos que estão dentro do nosso coração, que atrapalham a nossa convivência com o próximo, atrapalham a nossa relação conosco mesmo, que geram sentimento de culpa. Quantas vezes por conta disso não dormimos bem? Quantas vezes, por conta disso, não olhamos melhor para as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes não olhamos melhor para o sagrado, porque há pecados escondidos, não é? E que também causam impactos em nossa vida emocional. Então, o grande desafio é tirar de debaixo da tenda pecados escondidos, como a mentira, traições, infidelidade, hipocrisia, que geram sentimento de culpa e nos causam mal-estar e tiram o nosso sono, impedem o nosso sono e comprometem a nossa vida emocional. Uma outra coisa, e finalmente, para lidar com essa situação, nós lembramos que é preciso acreditar no mistério da fé. Celebramos os sacramentos, celebramos a Santa Ceia, por exemplo, né? A Santa Ceia, nós tomamos o pão e tomamos o cálice e nós ingerimos, né, esses dois elementos do sacramento da Eucaristia. E quantas vezes ouvimos assim: eis o mistério da fé. Bom, o mistério da fé porque é o pão que nos alimenta, mistério da fé porque é o cálice que nos alimenta, mistério da fé porque nós nos reportamos a dois elementos preciosos na experiência do sacramento da Eucaristia, que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa vida, com as nossas relações pessoais, que tem a ver com os nossos comportamentos em relação ao outro, e o cálice que nos traz a oportunidade de nos alimentarmos espiritualmente na esperança sagrada da morte com a ressurreição em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois é, então, o mistério da fé nos faz acreditar que o sacramento da Eucaristia, com o pão e o cálice, são importantes, são suficientes para ajudar a alimentar a nossa espiritualidade. Mas, de igual modo, é preciso acreditar também que foi assim que Jesus, de maneira mística, realizou grandes sinais, como transformou água em vinho, como transformou e multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, como estabeleceu o privilégio do perdão para o ser humano em condição melhor para que cada ser humano possa exercer a sua fé e a sua caminhada em direção ao reino de Deus. Então, a gente se lembra do que aconteceu quando trouxeram um homem paralítico para Jesus e levaram aquele homem paralítico numa casa e desceram com a cama e ali estava aquele homem, e então Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam ao redor então ficaram perguntando: quem é esse homem que até pecados ele consegue perdoar? Aí Jesus depois disse: levanta, toma a tua cama e anda. Na verdade, fica aqui uma lição preciosa para nós, que nesse tempo de pandemia, de muita gente que está, do ponto de vista emocional, doente, preocupado, com medo, neurotizado, a grande questão é que Jesus quer curar a sua vida espiritual. Ele quer equilibrar a sua vida de tal maneira que emocionalmente você seja saudável nas suas relações com quem quer que esteja ao seu lado. Jesus quer recuperar a sua alegria de viver. Ele quer permitir que você tenha vida completa e abundante. Portanto, eis aqui o mistério da fé. Eu elevo os olhos para os montes.
Diz o salmista: de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo conclui: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, ainda que exista vacina, ainda que exista ciência, ainda que exista separação social para as pessoas, distanciamento, nada disso será tão suficiente se não crermos naquele que fez o céu e a terra. É assim, e é dessa maneira que vamos obter a saúde emocional para superar os impactos que vêm sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nosso trabalho e que é capaz de desestabilizar a nossa caminhada neste mundo de sofrimentos e de muita dor. Que Deus abençoe aí a sua casa, a sua vida, e que você, se não tem o equilíbrio emocional, recupere, obtenha, acreditando no mistério da fé. Se para superarmos e controlarmos os impactos da vida em relação à nossa saúde emocional, nós apresentamos como possibilidades elevar os nossos olhos para Deus, que fez o céu e a terra. Vamos nos curvar diante dele em oração, para que ele renove as nossas energias e possamos assim obter saúde emocional. Nosso Deus e Pai, damos-te graças, porque nesta hora podemos falar sobre assunto tão importante para a vida dos teus filhos e filhas. Agradecemos-te, Senhor, que apesar de tudo que ameaça a nossa fé, a nossa estabilidade como pessoa, a nossa estabilidade neste mundo, nesta sociedade, no meio da pandemia na qual estamos inseridos, que tenhas misericórdia de nós, Senhor, que tenhas misericórdia de nós. Agradecemos-te porque estamos com vida, compartilhando, ouvindo, falando, caminhando, pensando e ainda planejando. Mas, Senhor, com a nossa gratidão, nós também acrescentamos as nossas preocupações. Na verdade, todos nós estamos, de alguma forma, ameaçados pela morte, mas cremos no teu amor, cremos na tua graça e na tua misericórdia. E é assim porque cremos que nós oramos, que nós pedimos, que através da multidão das tuas misericórdias, venhas ao nosso encontro, venha ao encontro da nossa família, ao encontro das nossas igrejas, ao encontro da vida de cada um de nós, onde quer que esteja, para que seja o teu nome exaltado e glorificado hoje e pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, o teu Filho, na unidade do Espírito Santo, oramos. Amém.